discutindo economia. Argumentava em favor de mais trabalho, mais empenho, mais esforço, mais controle, mais valia. Falei de polos industriais, de energia, demonstrei de mil maneiras como que um país crescia. E me bati pela pujança econômica baseada na tônica da tecnologia. Apresentei estatísticas e gráficos demonstrando os maléficos efeitos da teoria, principalmente a do lazer, do descanso, da ampliação do espaço cultural, da poesia. Disse por fim para todos os presentes que um país só vai pra frente se trabalhar todo dia. Estava certo de que tudo que eu dizia representava a verdade pra todo mundo que eu via. Foi quando o velho levantou-se da cadeira e saiu assoviando uma triste melodia que parecia um prelúdio baquiano, um frevo pernambucano, um choro do Pixinguinha. E no salão todas as bocas sorriram, todos os olhos me olharam, todos os homens saíram, um por um, por um, por um, por um. Fiquei ali naquele salão vazio. De repente senti frio, reparei que estava nu. Me despertei, assustado e ainda tonto. Me levantei e fui de pronto pra calçada ver o céu azul. Os estudantes e operários que passavam davam risada e gritavam: viva o índio do Xingu! 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 Viva o índio do Xingu!
Agora sim, boa noite a todos, todas, todes. Boa noite para todo mundo que vai chegando. Em nome da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, especialmente da Cátedra Laudato Si, a qual eu estou à frente, junto com a Cátedra de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, do professor Manuel, e todas as outras organizações que compõem a Articulação Nacional pelos Direitos da Natureza, com todo o carinho especial a essas articulações que compõem o GT jurídico dessa articulação, que propõe este curso de extensão. Nós estamos chegando quase ao final dessa jornada, né? Estamos na nossa 8ª quinta-feira, são 9 encontros aos quais nós nos propusemos a fazer um percorrido a partir dos direitos da natureza sob diferentes enfoques. Na aula passada tivemos, então, um diálogo com o professor Johnny, muito entusiasmado de desconstrução do pensamento hegemônico e colonial. Anteriormente falamos com as colegas do CIMI sobre as questões indígenas também. Anteriormente com as colegas da International River sobre os direitos dos rios. E falamos também em aulas anteriores sobre as diferenças dos direitos da natureza, do direito ambiental patrimonialista, entre tantos outros conteúdos e atividades que temos trabalhado e estudado conjuntamente aqui nesse coletivo, o que se constitui ainda no Brasil hoje um campo novo de formação, de debate, de reflexão, que é o campo dos direitos da natureza. Nós somos todos partes deste novo processo, e é com muita alegria, então, que a gente acolhe para a aula de hoje 2 professores, colegas, amigos, defensores da natureza, que são de dar água na boca e brilho nos olhos. Eu preciso apresentá-los direitinho, porque eles são muito humildes. Então, eu vou dizer para vocês que hoje nós vamos receber o Dr. Lucivaldo Vasconcelos, professor associado da Universidade Federal do Pará, pós-doutor em Ciências da Informação pela Universidade do Porto, em Portugal, doutor e mestre em Desenvolvimento Sustentável pela UNB, analista do Ministério Público da União, bacharel em Direito pela Universidade da Amazônia e em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará. E junto com ele, fazendo essa dupla, sempre trabalhando muito bem, essa dobradinha, o Felício Pontes, procurador-geral da República, formado em Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, iniciou a carreira como advogado no Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Bento Rubião, no Rio de Janeiro, quando cursava mestrado. E a seguir foi professor de Direito da Universidade da Amazônia, em Belém, sempre tratando com temas ligados à tutela coletiva, em especial a defesa dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia. São 2 grandes amigos da Amazônia, que a gente tem o prazer de receber aqui. Estamos quase chegando na metade aqui da nossa turma, geralmente temos 100, 120 pessoas, hoje um pouco menos no início. O pessoal vai chegando no final do percurso cansado, né? Vai chegando no final do semestre, muita coisa, mas seguimos firmes. Eu queria, então, acolher o Felício, o Lucivaldo. Vou pedir que vocês deixem seus microfones, outros no silencioso. Obrigado. E, muito bem, Lucivaldo, Felício, esse é um grupo muito feliz, muito caloroso. Eu gostaria de dar boa noite, boas-vindas a vocês. Alguém está dando eco aqui, acho que. Vocês contam com o tempo necessário para poder conversar com calma. Esse nosso encontro é um encontro de 2 horas, então, no final, o pessoal vai anotando as perguntas, colocando os comentários no chat, e aí a gente vai ter tempo para esses questionamentos, dúvidas, sugestões. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Luiz. Obrigado, meu grande parceiro nessa luta. Eu queria agradecer, acho que posso fazer em nome do Lucivaldo também, essa nossa noite de hoje, com muita alegria, porque hoje também já foi anunciado aqui no chat, né, o Dia da Mata Atlântica. Nós vamos fazer hoje uma conexão entre a Volta Grande do Xingu e a Mata Atlântica, para mostrar que está tudo interligado também. E eu gostaria de começar
pedindo para o Alessandro para ele colocar para a gente uma tela que vai nos guiar daqui para frente. Nós queremos fazer uso desse material, e queria, por conta disso, avisar os nossos parceiros que estão nos ouvindo, estão nos vendo agora, que esse material ele serve para que a gente possa, de uma maneira muito simples, muito rápida, para que a gente possa ter mais tempo depois para conversar, que ele nos permita o entendimento do tema que a gente vai tratar. Nós vamos tratar hoje, diferentemente do que das outras aulas que vocês já viram, nós vamos tratar do direito da natureza em juízo. Nós vamos tratar de um caso concreto, que é o caso da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. Alessandro, poderia mostrar o próximo, por favor, que ele vai nos indicar, nesse próximo slide, a forma, o método que nós vamos utilizar aqui, e eu queria combinar isso com vocês. Eu tomo a palavra primeiro e faço o estudo do caso, eu mostro o caso, nós vamos tentar sair daqui com a compreensão exata do que é esse caso e depois entrego a palavra, aí sim, para o clímax da noite de hoje, com o Lucivaldo vindo trazer a parte conceitual de tudo aquilo que nós vemos na prática, né? Aquelas repercussões teóricas e doutrinárias do caso concreto. Então, eu começo agora com o próximo slide, mostrando a vocês, tentando mostrar qual a metodologia que nós vamos utilizar neste momento. Normalmente, no direito, na ciência jurídica, no ensino jurídico, se faz o contrário do que está escrito na tela. Se dá a teoria, depois a norma, depois a solução para o caso, e depois o caso concreto é o que vem ser estudado, ou o que vem ser estimulado. Nós vamos fazer exatamente o contrário hoje. Nós vamos estudar o caso, nós vamos ver qual a solução para ele, nós vamos saber da norma, e vocês devem nos dar no final, depois de tudo isso, a teoria, que é isso que nós precisamos hoje, principalmente em relação ao direito da natureza, um ramo do direito muito novo no Brasil, e a teoria é o que nos é necessário, se nós levarmos em consideração, por exemplo, a posição do Brasil nessa área diante dos demais países latino-americanos. Eu queria começar, então, fixando a atenção de vocês nesse mapa. Quem segue à sua esquerda, da sua esquerda, o mapa vê escrito Rio Xingu. O Rio Xingu vai nascer, então, lá na altura de Brasília, mas no estado do Mato Grosso, e ele vem cortando o Mato Grosso praticamente de sul a norte, e quando ele chega nesse ponto onde está escrito Altamira, ele encontra um rochedo tão forte que ele faz uma volta para o sul, ele volta da onde ele veio, para o sul, até atingir, e faz essa volta, olha, acompanhem comigo a volta, até o final, onde está azul, depois ele segue ao norte de novo, até um ponto que está em roxo, que é uma comunidade chamada Belo Monte, na beira do Xingu. Uma comunidade muito antiga de pescadores, que se chama Belo Monte. De um lado, se chama Belo Monte, está em Altamira. Do outro lado, está o município de Anapu. Essa comunidade recebe o nome de Belo Monte do Pontal. Então, essa volta que o Xingu faz a partir de Altamira é que é conhecida como Volta Grande do Xingu. Essa volta tem 140 quilômetros de extensão, até ele voltar para o ponto da comunidade de Belo Monte, que está marcada em roxo, lá no ponto superior esquerdo do mapa. Depois, a partir daí, o rio Xingu continua seu trajeto para desaguar lá na altura de Porto de Mós, e Prainha, e na altura de Porto de Mós, no Rio Amazonas, e do Rio Amazonas segue seu curso para o mar. Essa é, então, a geografia. O que é importante que a gente saiba nessa geografia, nesse ecossistema que é a Volta Grande do Xingu? A primeira coisa importante saber do rio é que ele é um rio, além da diversidade cultural que ele tem, e o Gilberto Gil já falava isso na introdução da nossa noite de hoje, ele faz também
uma das maiores diferenças de vazão de um rio no planeta. Ele passa 6 meses subindo, enchendo, e 6 meses secando. Essa é a dinâmica, esse é o pulso do rio Xingu. Nos 6 meses que ele está subindo, ele sai de 1.000 metros cúbicos de água por segundo e vai atingir a sua marca, nesta época que nós estamos agora, de 22.000 metros cúbicos de água por segundo no seu leito. Essa é uma das maiores vazões. Para que vocês tenham uma ideia do que isso significa, há lugares do rio Xingu, de uma margem para outra, onde nesta época da cheia passa um transatlântico e na época da seca a gente pode até caminhar de um lado para o outro da margem nesse mesmo lugar. Esse é um fato extraordinário. E essa pulsação do rio Xingu é que faz com que nessa área específica, a Volta Grande do Xingu, nós tenhamos algo completamente diferente de outros lugares da Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente, ele classifica, ele divide a Amazônia em zonas. Essa zona da Volta Grande do Xingu é catalogada como de importância biológica extremamente alta. Por que ele tem a maior classificação do ponto de vista biológico? Porque é uma diversidade das mais incríveis, mesmo sendo comparada com outras áreas da Amazônia, que já tem uma diversidade que é absurda, comparado com qualquer outro lugar do planeta. Aqui é especial. Aqui é especial. Então, qual o problema agora em relação à hidrelétrica de Belo Monte? Olhem, por favor, no mapa onde está Altamira. Descendo a Altamira, 40 quilômetros, vai se ver a primeira barragem em relação a Belo Monte, que é a barragem do Pimental. Essa barragem faz com que o rio seja desviado, está acima, por um canal que tem mais concreto do que o canal do Panamá, até chegar à localidade de Belo Monte. Esse desvio vai fazer com que a água encontre uma queda d'água de 90 metros da comunidade de Belo Monte, e ali poderia, na teoria, seria gerado 11.000 megawatts de energia. 11.000 megawatts de energia quer dizer a terceira maior hidrelétrica do mundo. Mas, para isso, essa queda d'água não está no curso do rio, ela está fora do curso. Por isso, precisava desviar a água da Volta Grande do Xingu. Então, essa água que sai do Pimental e acessa esses canais, ela não vem para a Volta Grande do Xingu, certo? Isso quer dizer, na prática, que ou a água passa pela Volta Grande, ou ela vai passar pelo canal artificial de Belo Monte. Não há possibilidade de se fazer, de se utilizar a mesma água para as duas coisas. Ou ela passa na Volta Grande, ou ela passa na turbina da hidrelétrica. Aqui está o grande problema, o grande X da questão. Porque Belo Monte foi licenciada, está em operação, sem se saber quanto de água seria desviado para o canal e quanto ficaria na Volta Grande do Xingu para não deixá-la morrer. Esse é o grande X. Mesmo nós chegamos a fazer estudos ao longo do processo de Belo Monte, que já tem mais de 24 ações judiciais, e muitas universidades nos ajudaram nesse percurso. E elas comprovavam o seguinte, que todo o cálculo de 11.000 megawatts feito para Belo Monte foi feito com o rio na cheia, com o rio no seu estágio maior, nesta época do ano. E quando ele tiver daqui a 6 meses, com 1.000 metros cúbicos de água, ou daqui a 3 meses, com 3.000 metros cúbicos de água, o que significa Belo Monte? Significa uma defasagem, um déficit, porque não tem água e não tem energia. Esse é o ponto. Por isso, Belo Monte não era inviável só do ponto de vista ambiental e social. Ele é inviável também do ponto de vista econômico, porque essa é a maior obra do Brasil dos últimos tempos, a mais cara de todas, e ela nos dá energia, segundo
a Universidade de Campinas, a Unicamp, ao invés de 11 mil megawatts, vai nos dar entre 2.000 e 3.000 megawatts. Ela sai da terceira maior hidrelétrica do mundo para uma hidrelétrica de porte médio para baixo. Só que o custo dela foi de terceira maior hidrelétrica do mundo. Veja o problema que temos com Belo Monte. Mas o que nós vamos enfatizar hoje não é a falta de energia, não é o problema econômico, é o que acontece no trecho de vazão reduzida, que é esse trecho que está no final do mapa. Esse trecho de vazão reduzida, ele tem dezenas de comunidades ribeirinhas e 2 terras indígenas que estão em amarelo no mapa. Eu chamo a atenção de vocês para essas 2 terras. A do norte, a terra indígena Paxamba, do povo Juruna. A do sul, a terra indígena Arara da Volta Grande, do povo Arara da Volta Grande. Essas 2 terras indígenas vão ter uma diferença, vão ficar praticamente sem água para abastecer o que a gente chama de pulso do Xingu, que sobe e desce. Essa é uma explanação geral. Para que a gente agora possa aprofundar, eu vou pedir para o Alessandro nos colocar um filme de poucos minutos. Então, quem não ouviu até agora nada do que eu disse, ouça esse vídeo, por favor, que ele é extremamente esclarecedor e foi feito de uma forma genial, levando em consideração milhares de páginas de estudo que foram condensadas em 3 minutos para que se entenda qual hoje é o grande dilema na Volta Grande do Xingu. Alessandro vai passar esse vídeo, que foi um vídeo que foi produzido pelo Instituto Socioambiental. Você já teve a chance de ver ao vivo a imensidão do rio Xingu? Quem olha de fora vê medidas, volumes, nomes e números até perder de vista. Mas quem olha de dentro enxerga ali um universo. Os Juruna são o povo do rio. Tem canoas no lugar dos pés. Mergulham em águas profundas, atravessam pedrais e corredeiras. Dominam as florestas às margens do rio, ilhas e sarobas. Parte deles vive na Volta Grande do Xingu, região que banha 2 terras indígenas e é rica em espécies de animais e plantas que só existem ali. As margens e ilhas da Volta Grande também são lar de centenas de ribeirinhos, donos de conhecimentos tradicionais totalmente ligados ao rio e à floresta. Qualquer alteração no fluxo das águas da Volta Grande afeta diversos processos ecológicos e sociais interdependentes. E a usina hidrelétrica de Belo Monte foi construída bem ali. Agora, a Norte Energia, concessionária da usina, deve implementar o chamado Hidrograma de Consenso, nome que eles dão para o controle do volume de água que vai passar pela Volta Grande e o volume que será desviado para a produção de energia a partir de 2019. A ideia deles é alternar entre 2 cenários. O Hidrograma B, que prevê pouca água passando pela Volta Grande durante 1 ano, e o Hidrograma A, com pouquíssima água para a região no ano seguinte. O IBAMA propõe testar as consequências disso por 6 anos, monitorando o que acontece com os peixes, as tracajás, as florestas, a qualidade da água e as pessoas. Mas quem faz o monitoramento é a própria Norte Energia, para quem cada metro cúbico de água desviada representa mais lucro. Os Juruna monitoram de forma independente os impactos no rio desde 2013. Eles fazem medidas e análises regularmente e já provaram que o hidrograma proposto tem grandes chances de causar danos irreversíveis. Para se alimentar, um peixe como o pacu, por exemplo, precisa de água na época certa para alcançar os frutos maduros que caem no rio. Em 2016, 1 ano após o barramento do Xingu, o volume de água já era reduzido. As frutas maduras caíram no seco, o pacu não se alimentou e a desova do curimatã entrou em desequilíbrio. Os Juruna encontraram curimatãs com ovas secas em suas barrigas e tracajás podres, sem ovos por dentro. E o volume de água que causou essas mortes em 2016 ainda era maior
que o melhor dos cenários propostos pelo chamado hidrograma de consenso. É urgente que ele seja revisto e que os testes sejam cancelados. De consenso, esse hidrograma não tem nada. Adequado seria chamá-lo de hidrograma de conflito. Quem vê o rio de fora, de longe, só pelos números, não entende que existe uma sincronia perfeita entre a água, a floresta e seus povos. Mas quem vê desde dentro sabe e está de olho no Xingu, porque vive no mesmo pulso do rio. Obrigado, Alessandro. Vejam, eu acho que deu para entender bem o que isso significa. Eu queria só chamar a atenção para duas outras coisas nisso, para que a gente possa ter a noção completa do problema. No mês retrasado, o presidente do IBAMA, hoje afastado por decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o presidente do IBAMA fez um acordo com a Norte Energia, que congrega várias empresas, Eletrobras, Vale, CEMIG, em seu seio, que forma o consórcio que dirige Belo Monte. E eles fizeram um acordo para que um outro hidrograma, que é bem benéfico à empresa, fosse realizado a partir deste momento. Nós entramos com a 25ª ação judicial contra Belo Monte. O Ministério Público Federal fez isso. E vocês têm, hoje, já devem ter nas suas mãos essa ação judicial que tem mais de 200 páginas e vai explicar o horror que é esse acordo que foi realizado. Eu gostaria que o Alessandro me colocasse a tela de novo da nossa apresentação para dizer para vocês, trazer para vocês algumas informações que estão nesse processo. Vejam, primeiro, para que a gente tenha em mente o ecocídio que está em curso no Xingu, o que diz a ação judicial quanto o próximo, por favor, Alessandro. O que diz a ação judicial contra essa dinâmica que existe das águas do pulso do Xingu entre subida, próximo, por favor, e descida. Abro aspas. Tanto a frutificação das espécies arbóreas como a alimentação e reprodução da fauna aquática seguem esse movimento de enchentes e vazantes do rio Xingu. Em novembro, com a chuva nas cabeceiras, a água nova vai inundando primeiro as regiões mais baixas, quando tem início a frutificação das vegetações que se desenvolvem nos pedrais. Quem não conheceu os pedrais precisa conhecer. São praias lindíssimas que se formam nesses lugares da Volta Grande. Os peixes e as tracajás, então, acessam as áreas alagadas em busca de alimentos. Ao completar a enchente, com a elevação da cota do rio, frutificam as espécies de terra firme agora inundada. Vejam a conexão que existe. A sincronia desse movimento das águas com a oferta de alimentos e de abrigo permite que nos meses de cheia agora ocorra a piracema. Os peixes começam a migrar em busca de habitats para reprodução até que o rio alcance altura suficiente para alagar as florestas aluviais, possibilitando a reprodução até que o rio alcance a altura suficiente, a reprodução efetiva, desculpe. Os peixes e as tracajás vão, então, desovar nessas águas inundadas, um ambiente farto de alimentos que garante o sucesso reprodutivo e funciona como um berçário, onde filhotes alevinos permanecem nutridos e protegidos. Uma abundância que concede às espécies a força necessária para retornar à calha principal do rio e resistir aos predadores e à escassez da época da seca. Isso parece poesia, mas está na ação judicial. Isso mostra a importância e a sincronia e essa dinâmica do pulso do rio Xingu neste habitat chamado Volta Grande do Xingu. Vejam agora um relato da ação que eu trago para vocês dos pescadores ribeirinhos que nos disseram na última reunião, antes da ação que nós fizemos com eles. Quando andamos pelo rio, diz um ribeirinho, vemos o quanto secou, e isso prejudicou muito os pescadores. 80% dos peixes já se afastaram.
Antigamente, tínhamos as enchentes feitas por Deus. Hoje temos enchentes feitas pelos homens. Toda manhã a água sobe. Quando chega no outro dia, já secou. Imagina o impacto que é isso, quando a água sobe durante 6 meses e desce 6 meses. Agora ela sobe e desce no mesmo dia, no mesmo intervalo de 24 horas. Antigamente, quando enchia os peixes, procuravam o igapó. Hoje os igapós são as ilhas que alagam e os peixes vão procurar e não acham, porque são ilhas. Seria bom que a Norte Energia olhasse a nossa dificuldade, pois antigamente todo mundo trabalhava e comia facilmente, mas onde em dia está diferente, está difícil. A renda caiu bastante, porque a gente não vendia tudo, a gente vendia tudo que trazia. Hoje não podemos mais fazer isso. Esse é um apenas, de vários dos relatos que vocês têm, para que a gente possa trazer a linguagem e trazer a percepção dessa comunidade, dessas famílias, dessas dezenas de milhares de famílias que moram nessa região, que é a Volta Grande do Xingu. Eu queria terminar, Alessandra, trazendo para vocês algo que não deveria ser trazido aqui. Não deveria ser. Porque não se trata de aspecto social nem ambiental sobre a hidrelétrica de Belo Monte. Se trata de um aspecto econômico. Alessandro, por favor. Essa é a última notícia que saiu no estado de São Paulo em 2019 sobre Belo Monte. E ela diz o seguinte: depois de pronta, Belo Monte quer erguer usina térmica para compensar a baixa produção de energia. Esse foi dinheiro nosso. Isso foram milhares e milhares de famílias, talvez ficaram sem casas e sem comida por conta do dinheiro investido nessa hidrelétrica. E hoje nós temos uma situação que não só do ponto de vista socioambiental, mas também do ponto de vista econômico é um desastre para todos nós. Nós estamos num momento de encruzilhada. Se o acordo do presidente do IBAMA afastado com a Norte Energia vigorar, nós vamos ter um ecocídio, o fim da Volta Grande. O direito ambiental não vai ser suficiente para paralisar este apocalipse. O direito da natureza pode ser a solução para isso, e eu deixo essa parte específica com o meu amigo e professor Lucivaldo. Obrigado, Felício. Boa tarde a todos e a todas. Com muita honra, né, que eu faço parte dessa apresentação com o amigo Felício, que é procurador da República, há muito tempo trabalhando junto, ele do interior do Pará, de Abaetetuba, eu do interior de Capanema, uma cidade próxima a Belém, a 200 quilômetros mais ou menos. E diante de toda essa beleza, né, de toda essa preocupação, essa problemática que o Felício coloca, inclusive ele já adianta, né, que o direito ambiental não tem uma resposta, né, mais efetiva para que a gente possa parar com toda essa degradação histórica, né, que acontece aqui no Brasil. E diante disso a gente resolveu, né, colocar essa questão como uma ação paradigmática, né, até colocando para que o judiciário pudesse se pronunciar em relação se a natureza tem ou não direito. E aí a gente faz justamente essa pergunta, né? A natureza, né, todo esse santuário aí do Rio Xingu, entendeu? Com as suas belezas, com a sua rica biodiversidade, né? A natureza tem direitos? As águas, os rios, as florestas, a terra, os manguezais como ecossistema. Pode a natureza ser sujeita de direito? Quem pode defender a natureza em juízo? Então, essa questão é importante para que a gente mude a lógica, né, de tentar resolver os nossos problemas, porque eu mesmo, né, eu sempre gosto de relatar isso, porque eu acho que é um caso que vem ao encontro do que a gente está debatendo, né? Eu vivi no interior onde tinha lá vários igarapés e eu tomei banho em todos, né? Meus filhos não conseguiram tomar. E a mesma coisa vai acontecer com o Rio Xingu se a gente continuar nessa lógica utilitária. Avançando um pouquinho mais, Alessandro, eu gostaria de mostrar o próximo slide, para a gente refletir justamente sobre essa questão,
trazendo o caso do Rio Xingu, um caso concreto, né, para a gente colocar essa questão central, que é o direito da natureza como uma solução efetiva para a resolução dos nossos problemas. E o que é a natureza? Isso já deve ter sido explorado em outros blocos e outros módulos, mas o que é a natureza? A natureza nada mais é do que o nosso meio ambiente, onde existimos e vivemos. A nossa casa comum, onde vivem seres vivos e não vivos, são rios, as florestas, os manguezais, as montanhas, somando aí os animais, quer seja o rinoceronte, o papagaio, a abelha, incluindo aí o homem. É importante não a gente simbolicamente colocar o homem aí, né, na última citação que eu fiz, mas para a gente fazer uma reflexão e ver como a gente, em certa medida, está conseguindo evoluir, mas precisamos fazer isso de uma maneira um pouco mais urgente, para que isso não fique apenas em museu, não fique apenas na história como algo que a gente viu o filme passar e não pôde fazer nada. Então, nós somos protagonistas, nós que estamos fazendo aqui esse curso de extensão, né? E eu lembro muito bem que eu fiz um curso de extensão, graças, né, que eu tive um pouco mais essa visão sobre o meio ambiente. Eu fiz um curso de extensão, Luiz, em 1990, pela Universidade Federal do Ceará. Foi um curso de extensão que ainda era pelo correio, né? Hoje a gente já tem a internet fazendo aqui, todo mundo online ao mesmo tempo aqui. Mas para fazer essa reflexão de como a gente evoluiu, mas ainda está evoluindo devagar, passando por 3 visões diferentes. A visão antropocêntrica, né, onde o homem era o centro das atenções. Uma visão biocêntrica, né, onde inclui, além do homem, os animais. E uma visão ecocêntrica, onde inclui, né, todo o planeta Terra, o homem, os animais, a natureza e os rios, etc., né? Então, eu vou trazer essa reflexão justamente para a gente agregar valor teórico ao que o Felício colocou, né? A gente inverteu a ordem, trouxe o caso concreto, né, para depois fundamentar aqui na teoria. Então, no próximo slide, Alessandro, a gente continua com essa reflexão. Pode passar, por favor. Próximo slide. Então, aqui a gente... pode passar o próximo, né? Aqui eu faço um pouco aqui a discussão do antropocentrismo, biocentrismo e ecocentrismo. Então, dentro dessa visão antropocêntrica, onde o homem era o centro das atenções, mesmo nessa visão antropocêntrica, nós não tínhamos também uma igualdade de direito entre os homens, né? Então, a partir da afirmação dos direitos humanos, isso já também evoluiu. Mas dentro da visão antropocêntrica, mesmo entre os homens, não havia igualdade de direitos. E no próximo slide, pode avançar, Alessandro. Próximo slide. Então, aqui o antropocentrismo utilitário, né, onde eu ressalto aqui que, mesmo entre os homens, não havia uma igualdade. Eu quero trazer uma citação muito interessante de uma subprocuradora-geral da República, Débora Duprá, né, que ela esclarece bem essa relação entre os homens, né, aqueles que têm ou não tinham o direito, tinham ou não tinham o direito, né? O próximo slide. Tá. Então, aqui a gente pode também, da mesma forma que a gente está colocando como um caso paradigmático a natureza, a gente fazia também essa reflexão com outros direitos entre os homens que não eram também né, garantidos de uma forma igualitária. A gente também já fez essa mesma pergunta que a gente faz hoje, a natureza tem direito, nós já fizemos também essa pergunta no passado, né? O negro tinha direitos? Eu recentemente estava fazendo um estudo que a gente acha um absurdo, né, olhando hoje para trás, olhando hoje com outros olhos. Estava fazendo uma pesquisa no jornal antigo que Belém já teve, que era a província do Pará, e pouquinha coisa mais de 100 anos, eu encontrava anúncios de escravo, né? Anúncio contratando surrador, né? Aquele elemento para dar surra no escravo. Então, ou seja, o negro também não tinha direito, ele era um ser humano. E essa discussão também, em algum momento da história, ela já foi teórica, né? Eu trago isso para a gente compreender essa reflexão que nós estamos fazendo hoje em relação à natureza. O negro, que era homem dentro de uma visão antropocêntrica, era um ser humano, sangue vermelho, não tinha direitos também em determinado momento da história.
não podia voltar, ficava escravizada, etc. e tal. Não vou entrar nesse detalhe. Outro exemplo aqui, o próximo slide, nós podemos também refletir hoje, próximo, Alessandro, era em relação também ao direito da mulher. A mulher tinha direitos? Em certo momento da história também não. Era ser humano, né? Então, a partir da evolução, da afirmação dos direitos humanos, isso foi também tendo uma certa igualdade. Próximo slide. Próximo slide, Alessandro. A mesma coisa nós podemos fazer em relação ao índio, né? O índio tinha direitos, até pouco tempo, né? Não se tinha uma legislação efetiva, né? Claro que a gente ainda não se tem uma igualdade absoluta, né? Mas essa mesma pergunta em relação a ter direito, nós podíamos fazer com determinadas categorias do ser humano, aqui eu cito mais uma vez, outro exemplo, o índio. Próximo. E assim por diante, né? Poderíamos fazer essa pergunta em relação ao quilombola, ribeirinho, cigano e outras categorias de ser humano. Em certa medida, do ponto de vista jurídico, ou olhando sob o prisma de um marco legal, a nossa Constituição, ela rompe com determinados paradigmas, rompe com essa visão hegemônica, né? Essa visão antropocêntrica em relação a direito de determinadas categorias. E aí eu trago aqui um elemento importante, né, uma citação importante, próximo slide, que é da subprocuradora-geral Débora Duprá, né, que ela vai dizer que no direito pré-constitucional existiu uma classificação binária do direito, né? O direito não era cego à qualidade e às competências das pessoas. Ao contrário, operava com classificações com elementos binários, tais como homem, mulher, adulto, criança, criança, idoso, preto e branco, outras etnias, proprietário despossuído, são, doente. Ao primeiro elemento dessas equações, imprimiu um valor positivo, ao segundo, um valor negativo. A incapacidade da mulher, da qual eu falava, né, e a tutela dos índios, foi outro exemplo que eu dei, são alguns desses emblemas desse modelo. Assim, o sujeito de direito aparentemente abstrato e intercambiável tinha, na verdade, cara. Era masculino, adulto, branco, proprietário e são. Os vários movimentos reivindicatórios, a começar pelo feminista, revelam a face hegemônica do direito e se põem em luta para alterá-lo. A mesma coisa nós estamos fazendo esse movimento aqui em relação ao direito da natureza, mais especificamente relatando aqui o caso do Rio Xingu. Essa citação aqui vocês podem encontrar nessa documentação, está disponível na internet. E aí eu trago um artigo aqui também que citou essa fala aqui da subprocuradora Débora Duprá, né, que é um artigo que se chama Constituição de 1988 e a ressignificação dos quilombolas contemporâneos. Avançando, Alessandro. Então, aí, numa outra visão, né, uma evolução, um pouco mais, né, a gente já inclui também, além do homem, os animais. Então, a gente passa a ter uma visão biocêntrica, né, onde já no direito a gente consegue enxergar alguma regulamentação, alguma legislação protegendo os animais, mas ainda assim, naquela visão mais voltada, né, para a utilidade, e não para a defesa, realmente, proteção dos animais. E ainda diferentes abordagens de direito entre os animais, né? E aí nós temos alguns exemplos, acho que durante o curso também a gente vai ter um exemplo lá, não sei se já foi veiculado, de uma ação do papagainho, né, que chegou também nos tribunais, que foi, assim, vamos dizer, um caso paradigmático, né, dentro desse direito dos animais. E aí, Lovelock, né, ele relata que a gente está passando, nós passamos de uma transição paradigmática do antropocentrismo para um giro biocêntrico. Próximo slide. E, finalmente, uma visão ecocêntrica, né? Que aqui, que é isso que o Felício colocou, né? Nós não conseguimos resolver os problemas dentro desse direito ambiental tradicional. Então, nós precisamos que o direito evolua para uma nova visão, e rompendo esses paradigmas e colocando a natureza, o planeta Terra, no centro da questão. Por quê? Porque o planeta Terra
inclui a natureza, o homem e os animais, né? O direito operando sob um novo paradigma. E aqui a gente cita como um exemplo desse novo constitucionalismo, a Constituição do Equador, né? Próximo slide. A Constituição do Equador e da Bolívia, alguns símbolos desse elemento que a gente está passando, a gente, em certa medida, está evoluindo para uma visão ecocêntrica. Podemos citar a Constituição do Equador e da Bolívia, a visão de um contrato social que era proposto por Rousseau, né, para um contrato natural, Michel Serres, onde ele fala que nós estamos no mesmo barco, né, vivemos em permanente relação. Klaus Boltzmann, e também fala da superação do pensamento jurídico antropocêntrico para o ecocêntrico, em matéria de proteção do meio ambiente, para sustentar a proteção da natureza como sujeito de direitos próprios. E aí também nós podemos citar a encíclica ambiental, né, do Papa Francisco, onde fala também da casa comum, né, que nós precisamos cuidar da natureza não apenas como uma utilidade para o ser humano, mas como algo, né, que funciona em permanente interação, o discurso do sínodo e também a jurisprudência. Então, por que a gente entende também que a jurisprudência ela tem também um codão de transformar realidades, né? Tendo em vista que nós não temos legislação própria, né, como tem a legislação do Equador, que garante lá a questão do direito da natureza. Próximo slide. E aqui eu cito alguns exemplos de paradigma legal, né? A Constituição do Equador, lá no artigo 71 e 72, tem um capítulo específico tratando sobre direito da natureza. Próximo. No Brasil, nós temos como paradigma legal a Constituição, mas ainda numa visão entre aí o antropocêntrica e biocêntrica, né? Que ela vai dizer lá no artigo 225 que todos têm o direito ao meio ambiente equilibrado, né? Alguns autores, a maioria da doutrina, né, doutrina, vamos dizer, majoritária, né, entende que esse todo está mais voltado para o ser humano e não para a natureza propriamente dita, né? Não dentro de uma visão ecocêntrica, melhor dizendo. Próximo. E também nós temos no Brasil esse movimento, né, de tentar, né, conseguir emplacar nas legislações estaduais e municipais a questão do direito da natureza, né, tendo em vista que a Constituição não deixa claro como deixa a Constituição do Equador e da Bolívia em relação a esse aspecto. E aí nós temos alguns exemplos, né, assim, de sucesso no Brasil. Alguns interiores já conseguiram inserir a questão do direito da natureza, como Bonito, Paudalho, e alguns estados também que estão nesse movimento. Acho que durante o curso também deve ter sido veiculado, ou será veiculado alguns casos concretos, que não é o nosso caso aqui específico, né? O próximo slide. E aí nós temos o paradigma judicial, né? O paradigma judicial também que se apropriou da ciência, né? Tendo em vista que qualquer ação, né? Inclusive nós trabalhamos muito nessa linha, de que as ações do Ministério Público, elas precisam ter respaldo na ciência, como o Felício colocou, né? E aqui, dentro do paradigma judicial, foi interessante a gente puxar essa discussão teórica, né? O caso concreto do Rio Xingu, ele foi colocado para o judiciário se manifestar, e aí eu trago aqui uma coisa interessante, na liminar, né, proferida pelo juiz na ação civil pública que defende o Rio Xingu, né, como detentor de direitos, que foi essa ação civil pública que está sendo visualizada aí, o juiz do caso disse que, sobre esse caso, né, sobre essa discussão, que não podia decidir porque se tratava de uma discussão de cunho meramente teórico, né, eminentemente teórico, né, vez que não é esse papel do judiciário, do poder constituído. Então, veja bem, né, aqui eu quero fazer uma relação. Eu quero que vocês pensem junto comigo, né, reflitam junto comigo, que o juiz ele deu essa decisão aqui sobre o caso do Rio Xingu, dizendo que era uma questão eminentemente teórica, então ele não podia decidir sobre isso. Imagine vocês se nós fôssemos pensar da mesma forma, né, como
a gente fez aquela reflexão em relação ao negro, em relação à mulher, em relação aos índios, ou qualquer categoria de ser humano, né? A gente dizer assim, não, eu não vou me manifestar, o judiciário não pode se manifestar acerca do negro, entendeu? Imagine se a gente fosse dizer isso. Então, a gente espera que essa reflexão ela tenha resultados, né, e consiga ser incorporada na Constituição, para que o judiciário também pense de uma maneira diferente, né, que não se trata de uma discussão teórica, até porque a natureza tem vida, né, a natureza também, ela fornece elementos para que o homem consiga sobreviver, para que o homem consiga subsistir. Então, esse paradigma, quando o Ministério Público coloca na sua ação civil pública, né, Felício assinou essa ação civil pública, coloca para o judiciário se manifestar, e o judiciário diz que é uma questão teórica, também nós já tivemos, né, essa mesma pergunta, essa mesma reflexão em relação ao próprio ser humano. E aí eu trago qual foi a repercussão teórica, né, que isso vai também acabar nos tribunais, a respeito da ação civil pública. Próximo slide. Então, isso acabou, né, isso fez com que acabou realmente promovendo uma discussão teórica na academia. Essa ação civil pública, ela começou a ser considerada um caso paradigmático no Brasil e foi objeto de vários estudos, né? Então, hoje nós já temos aí várias publicações, revistas, eventos, livros, artigos de periódico a respeito sobre direito da natureza. Inclusive, nós temos uma revista agora recém-lançada, né? Uma revista latino-americana de direito da natureza e dos animais. Olha que legal, né? Então, a gente está vendo que aquela discussão teórica, que era só filosófica, né? Que era só um sonho, que era só uma coisa romântica, a gente está vendo que isso é uma realidade. Uma realidade por quê? Porque se nós não defendemos a natureza, se a natureza não tiver vida, consequentemente o homem também não terá. Então, essa compreensão maior que nós temos que discutir. Próximo slide. E aí eu trago, por exemplo, aqui o paradigma científico também. Isso fez com que, né, esse caso paradigmático, lá do Rio Xingu, o caso concreto, acabou gerando várias publicações. Então, uma delas é o livro aqui que foi lançado, né, que é material também didático do curso, mas eu quero mostrar para vocês qual a repercussão que esse caso teve na academia, né, ali na ciência. Próximo slide. Então, a ação civil pública do Rio Xingu, de 2011, ela é considerada um paradigma judicial, né, que provocou o judiciário em torno da natureza como sujeito de direito. Isso trouxe repercussões teóricas e doutrinárias dentro da comunidade acadêmica. E aí a gente fez um levantamento sobre até que ponto a ciência, né, os professores, pesquisadores, estudiosos, enxergavam esse caso concreto, né, de o Ministério Público, né, colocar para que o judiciário se manifestasse, até que ponto isso realmente foi considerado um caso paradigmático. E até onde a gente fez esse levantamento, né, a maioria dos pesquisadores entendem que esse caso do Rio Xingu, de levar o Rio Xingu, né, por meio da representação do Ministério Público ao Poder Judiciário, foi o primeiro caso concreto de direito da natureza, o primeiro caso concreto que foi levado à justiça, para a justiça responder se a natureza tinha ou não direito. E aí nós fizemos um levantamento de livros, artigos, análises, monografias, teses, dissertações e outros textos publicados a partir da Ação Civil Pública de 2011, que foi a Ação Civil Pública do Rio Xingu. O levantamento que a gente fez foi em fontes abertas, né, online, disponível na internet, e busca realizada de janeiro de 2020 a maio de 2021. Então, aqui, eu vou mostrar o número de citações de referência a essa ação, né, que os pesquisadores consideram como um caso paradigmático, né, a primeira ação judicial que levou, né, a natureza como sujeito de direito. E aqui eu mostro o quadro para vocês, próximo slide. Então, de 2011 a 2012, nós encontramos, dentro dessas fontes abertas, 3 citações. De 2013 a 2014, 9,
Então, aqui a gente percebe uma evolução, né? De 2015 a 2016, 11 referências a essa ação civil pública, né, como caso paradigmático realmente no Brasil. De 2017 a 2018, 11, e 2019 a 2020, 9, né? E aí, se a gente for considerar a pandemia, né, houve aí um certo recrudescimento em relação a publicações, pesquisas e tudo mais, mas com certeza esse número é maior, e é maior se a gente for levar em consideração as fontes que não são abertas, né? Os livros que são vendidos, as revistas que têm que, né, pagar por assinatura. Aqui foi feita apenas em pesquisa em fontes abertas. E vou trazer algumas citações para que vocês possam visualizar. Próximo slide. Então, nós temos um quadro, né, com o título do artigo, isso tem no livro também, nesse livro Direito da Natureza, né, onde tem o título do artigo, a autoria, o ano e a fonte de informação. Então, o primeiro artigo, né, foi um artigo científico, publicado numa revista também reconhecida pela CAPES, né, tem fator de impacto. Foi o artigo chamado Belo Monte, Risco ou Progresso, de Luciana Rodrigues, em 2011. E daí por diante, vários trabalhos vêm citando a ação civil pública, né, do Rio Xingu como um caso paradigmático no Brasil. E no próximo slide aí, eu mostro para vocês a citação propriamente dita, né? Isso aqui foi um artigo chamado, né, chamado Belo Monte, Risco ou Progresso, de Luciana Rodrigues, onde ela fala aqui, né, como se observa, são muito do risco, e que, teoricamente, todos estamos expostos. Isso é corroborado pelo ajuizamento da 14ª Ação Civil Pública pelo Ministério Público Federal contra a construção de Belo Monte, onde está sendo discutida uma teoria inédita no direito brasileiro, qual seja o direito da natureza. E aí eu pego um outro artigo, né, um pouco mais adiante, alguns anos depois, o próximo é o artigo intitulado, já de 2020, né, o artigo intitulado Direitos da Natureza e Acesso à Justiça, ampliação dos atores legitimados em ações coletivas para uma justiça socioambiental, de Márcia Rodrigues e Roberto Fortunato. E lá ele fala, né, segundo Ferreira, a primeira vez que os direitos da natureza foram suscitados ao judiciário brasileiro foi a ação civil pública interposta pelo Ministério Público no Pará, no dia 17 de agosto de 2011. E o próximo slide, a citação mais recente que nós vimos, né, conseguimos chegar por parte de pesquisadores e cientistas, foi nesse livro que foi lançado recentemente, inclusive é um livro em formato aberto, vocês podem baixar pela internet, intitulado Direito Constitucional Comparado, Perspectivas Contemporâneas, organizado por Emílio Peluso. Então, lá ele diz, o primeiro, apresentamos alguns exemplos no âmbito judicial e legislativo, em que houve o requerimento judicial, né, naquela altura não provido e reconhecido, e reconhecimento legislativo dos direitos e valores intrínsecos à natureza. O primeiro se refere à ação civil pública, interposta pelo Ministério Público Federal no estado do Pará. E aí, no final, ele vai dizer, né, consta como forma expressa do pedido de reconhecimento da Volta Grande do Xingu como sujeito de direito. Então, ou seja, o Rio Xingu colocado aí, né, pelo Ministério Público para que o judiciário pudesse se manifestar em relação a esse tema que a gente está discutindo hoje, que é o direito da natureza. E o próximo slide, e aqui eu concluo, né, que é um trecho do nosso livro, está lá, né, que nós estamos passando por um giro biocêntrico e de uma ética ecocêntrica e sob a base fundante do paradigma da harmonia, com a natureza, da interdependência, da reciprocidade, da complementariedade e do fazer comunitário, em duas direções complementares. A primeira busca a construção formal da natureza como sujeito de direitos, e a segunda tensiona o aperfeiçoamento do equilíbrio entre os pilares da regulação e da emancipação como alimento de uma possível teoria geral dos direitos da natureza. Então, essa talvez seja a resposta que nós temos para as soluções dos problemas, porque só muda de endereço, né? A gente vê rio degradando, a mineração explorando adentrando a floresta, animais em extinção.
Então, nós não temos respostas técnico-jurídicas, né, capazes de mudar essa visão, né? Essa visão que ainda é antropocêntrica, né? Quando muito biocêntrica, mas nós precisamos de uma visão ecocêntrica para dizer, não é só o homem, não é só o animal que tem direito. A floresta, o rio também tem direito. E o rio Xingu, com essa beleza, com essa extraordinária biodiversidade, se nós não tivermos ou não conseguimos avançar ou alcançar essa visão, nós estamos fadados, inclusive, à extinção do próprio ser humano. Aí não teria sentido a gente querer, né, se utilizar da natureza, explorar a natureza, e a gente vai fazer o quê? Como diz o índio americano, né? Depois que acabar tudo, o homem vai querer comer dinheiro. Obrigado, gente.